Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 6, 1-6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante esse texto, né? Interessante essa circunstância, essa situação em que Jesus se encontra. O que nos pode ensinar, né? Percebemos aí então que Jesus vai na sua cidade e no dia de sábado entra na sinagoga e começa a pregar e a ensinar. E as pessoas ali que conheciam a sua família, que conheciam Maria, que conheciam José, que conheciam a sua parentela toda, olham para aquela circunstância, para a realidade, né? Olham, quem sabe, para aquela história humana de Jesus ali, que como menino cresceu no meio deles, e acabam não crendo que ele possa ser enviado de Deus, não crendo que ele possa estar falando das coisas de Deus, que ele tenha autoridade, que ele tenha sido chamado, escolhido, enfim. Então, pela sua falta, pela sua não acolhida, pela sua rejeição a Jesus, a falta de fé, de confiança em Jesus, vejam, eles acabam até impedindo que Jesus realize ali sinais e milagres. Então, nós percebemos aí que a familiaridade de Jesus, né, esse conhecimento da história humana de Jesus ali, gera entre a sua comunidade desprezo por ele. Embora nós sabemos que ele, como todo homem e todo Deus, né, todo humano e todo divino, ele não cometeu pecado algum e se fez pecado por nós, mesmo assim eles olham ali o contexto e não aceitam, né, desprezam a Jesus. Então nós percebemos que essa incredulidade, esse desprezo é como que uma barreira que impede ali que Jesus faça sinais, né? Então, não deixa, né? Jesus não consegue realizar ali porque não há convicção, não há confiança, não há crença nenhuma. Então, nesse contexto aí, parece que a própria encarnação de Jesus já era um escândalo. Quem sabe é por isso que nós falamos do mistério da encarnação na época do Natal, na época do Advento, e ainda a humanidade também hoje continua não acreditando nesse mesmo Jesus, que é Deus que se fez um no meio de nós. E aqueles que estavam ali, que viram ele, também não acreditaram. Então a gente vê que a barreira realmente, que a porta, que a chave está no coração humano. E nós percebemos que o próprio Jesus fica admirado com a falta de fé, com a incredulidade deles, né? Até Jesus se admira com a dureza dos seus corações. Então, o que que nós podemos aprender aqui? Para mim me fala duas coisas essa palavra. Em primeiro lugar, né, eu sempre digo, a verdade, a palavra de Deus, a ação de Deus, o que Deus quer falar à humanidade, acontece por homens e mulheres muitas vezes imperfeitos. Se nós ficamos querendo julgar e olhar o contexto de cada pessoa, de cada um que fala a verdade, que anuncia algo que vem de Deus, ou que seja verdade até mesmo em outros aspectos, nós poderemos rejeitar a verdade, rejeitar aquilo que é genuíno, que é verdadeiro, em vista de julgarmos a pessoa, de julgarmos ali o canal que está sendo usado. E eu acho que aí nós perdemos, né? Aí nós podemos julgar e podemos fazer isso com as coisas de Deus, e isso é muito ruim para todos nós. Quem perde, né, é a gente que faz isso, né?
E por fim, é a questão então do acolhimento, né? Não basta conhecer Jesus. Muita gente conhece a história de Jesus, conhece o cristianismo, mas de forma superficial. Então é preciso se aproximar dele e é preciso confiar nele, na pessoa dele, na ação dele, na palavra dele, para que ele possa realizar na nossa vida a sua graça, né, os seus desígnios, nos ajudar a caminhar, nos fortalecer com o seu Espírito Santo. Então, se não houver confiança, se não houver convicção de quem Ele é, se não houver, enfim, fé, aí fica difícil de Deus agir na nossa vida, de nos fortalecer, nos direcionar, nos iluminar. Deus abençoe e ilumine você nesse dia.